Bom dia a todos e todas. Meu nome é Roberto Parisi, eu sou professor livre-docente aqui do Departamento de Farmácia da área de Química Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, campus capital. De primeira mão, gostaria de agradecer à professora Lídia pelo convite para participar desse workshop, junto a esse grande time de pesquisadores. E aqui eu vou apresentar de uma maneira breve as nossas contribuições para a inovação em fármacos e também os nossos interesses em relação a esse projeto, né? Aquilo que poderia complementar as nossas linhas de investigação. E só especificando, eu sou professor aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, livre-docente, e trabalho coordenando o Laboratório de Planejamento e Síntese de Substâncias Bioativas LAPESB. A minha linha de pesquisa é baseada no planejamento, na síntese e na avaliação biológica de substâncias naturais, de origem natural e também sintética. O LAPESB está localizado aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, especificamente o Bloco 13 Superior, muito próximo aqui do Instituto de Química, no campus Butantã. Nosso laboratório é essencialmente de síntese orgânica e química medicinal, então conta com todas as facilities, equipamentos para a produção, caracterização e determinação de pureza de compostos orgânicos em pequena escala. O nosso grupo, atualmente, ele é formado por 7 integrantes, um pós-doutorando, 2 doutorandas, 2 mestrandas e 2 estudantes de iniciação científica. Mas nós temos também colaboradores nacionais, particularmente aqui a professora Letícia Lotufo e o João Agostinho Machado Neto, ambos do ICB, e também colaboradores internacionais, particularmente o professor Wolfgang Sippel, da Universidade Halle, na Alemanha, e também o doutor pesquisador Thales Cronenberg, de Tübingen. Como eu disse, a nossa linha de pesquisa envolve o planejamento, a síntese e a avaliação biológica de compostos bioativos, e nós utilizamos estratégias baseadas em ligantes e baseadas em alvos biológicos. A partir dessas estratégias, nós conseguimos definir determinadas moléculas que podem sofrer modificações moleculares, particularmente estratégias clássicas, abordagens clássicas, bioisosterismo, hibridação, com vistas aí à otimização da atividade biológica ou até mesmo à otimização das interações com o alvo ou acessibilidade ao alvo. O nosso laboratório é essencialmente de síntese orgânica. Nós trabalhamos com reações clássicas de acoplamento, de building blocks, e nós temos aí, como eu disse, as facilities para caracterização completa das moléculas e determinação de pureza. Normalmente a avaliação biológica é feita por colaboradores, que são nacionais e internacionais. Então nós temos hoje colaborações para atividade anticâncer, no seu contexto geral, in vitro e vivo, a avaliação até mesmo da atividade anti-Alzheimer, antituberculose, e iniciamos a avaliação de compostos fotoprotetores. Aquilo que não é feito pelos colaboradores, nós enviamos para CROs. Particularmente, nós utilizamos bastante a Reaction Biology nos Estados Unidos. O projeto atual que está sendo desenvolvido com maior intensidade dentro do nosso laboratório é justamente a obtenção desse tipo de híbrido, em que nós temos aqui uma porção que é característica de inibidores de quinase, que são esses derivados anilino-purínicos, e a outra porção é característica de inibidor de histona desacetilase, que é justamente esse linker benzil hidroxamato. A gente planejou esse tipo de composto com base aí nos conhecimentos dos inibidores tradicionais dos alvos isolados. E, particularmente, a rota sintética é uma rota bastante simples, em que nós partimos, nesse caso, da 6-cloropurina, mas nós temos vários análogos aí de purina, como a diazapurina, mas nesse caso nós partimos então da diazapurina. Fizemos a reação de substituição com anilinas substituídas, mono, di e tri substituídas, com posterior alquilação com o bromometilbenzoato de metila, para a formação do linker, e por fim a hidroxiaminólise para a geração então do ácido hidroxâmico correspondente. Todos os compostos foram obtidos com rendimentos globais para essas 3 etapas de 50% a 60%, que são considerados muito bons. Pureza acima de 95%, ideais para ensaios biológicos, e a caracterização ela foi completa também para esses compostos. Em termos de ensaio de citotoxicidade, eles foram realizados pela professora Letícia e professor João Agostinho, lá no ICB, e as moléculas então foram testadas em linhagens de tumores sólidos e tumores hematológicos. Particularmente, 4 moléculas, a 4A, 4C e 4D, foram bastante interessantes nessa primeira triagem citotóxica, de modo que nós podemos observar que as moléculas têm grande tumor especificidade para linhagens hematológicas, grande parte aqui tendo atividade na casa nanomolar, comparativamente aos tumores sólidos. Dentre essas 3 moléculas, o composto 4D, que é aquele em que nós temos a substituição na anilina 3-fluoro 4-fluor, ele foi o composto mais ativo em ambas as linhagens tumorais, Jurkat e na malva. Particularmente, essa atividade bastante proeminente
suscitou aqui a solicitação de patente para esses compostos, né, que está aguardando análise há tempos no INPI. As moléculas elas foram ativas em histona desacetilase 1 e 2, perdão, 1 e 6, né, embora o índice de seletividade não seja tão alto para 6 em relação a 1, né, mas foram bastante potentes. Esses ensaios foram conduzidos pela Reaction Biology, né, então nós fizemos aí o envio dos compostos e o pagamento para a realização desses ensaios. Ainda, né, nós também enviamos para a Reaction Biology para avaliar o perfil de inibição, especificamente do composto 4D, que foi o mais ativo nas linhagens celulares, num painel de quinases. Né? Nós observamos que, por exemplo, em quinases lipídicas, como é o caso da PI3K, as moléculas não foram tão ativas, e aqui nós temos a atividade residual enzimática, a porcentagem de atividade residual enzimática, a gente consegue ver que a enzima ainda está bastante ativa. Né? No entanto, nós conseguimos observar que houve aí uma potência, né, inibitória significativa em JAK, especificamente JAK2, em CK, BTK e até mesmo TRK-alfa. Particularmente essas três, elas correlacionam-se aí com a citotoxicidade em JUCAT e NAMAL. E no caso da atividade em JAK, a gente consegue observar aqui que existe uma diferença interessante entre a capacidade inibitória, né, em JAK2 comparativamente a JAK1. Isso brilhou os olhos, de modo que poderia existir então uma seletividade nas isoformas. E quando nós fizemos um teste, e aí um teste de inibição enzimática, e não da atividade, mas para a determinação de C50 na isoforma 3, isso nos surpreendeu. Né? Foi uma molécula que, teoricamente, tem uma boa inibição também em JAK3, na casa de micromolar, mas tem uma boa inibição em JAK3. Isso, então, reforça a ideia de que o composto 4D ele tem uma atividade ligada à inibição multitarget em quinases e HDACs, ou seja, não é uma molécula ainda muito seletiva para os alvos isolados. Né? A gente tem uma ação um pouco mais ampla desse tipo de molécula. O composto 4D ainda foi avaliado juntamente com outros compostos da série por Western blot, para verificar a acetilação de histona e também a acetilação de alfa-tubulina. Então, isso tudo realizado também pelos colaboradores, professor João Agostinho e professor Letícia. Verificou-se também que as moléculas elas tinham a capacidade de reduzir a proliferação celular, e são moléculas que apresentaram um índice de seletividade para as células tumorigênicas bastante acentuado. Essas moléculas, né, o 4D e especificamente 4C e 4A, também foram enviadas para estudos de metabolismo e farmacocinética, ou DMPK, lá com o professor pesquisador Thomas Bannister, do Scripps Institute, hoje da Universidade da Flórida, e a gente pode observar que são moléculas que têm uma metabolização, uma inibição, né, da citocromo P450 relativamente baixa, e ao mesmo tempo a meia-vida em humanos, né, acima de 120 minutos, e o clearance também razoavelmente adequado, o que isso nos estimula também a estudos complementares em vivo para essas moléculas. Especificamente o composto 4D foi docado em histona desacetilase 6 e JAK3, com a colaboração do Dr. Thales Cronenberg, da Universidade de Tübingen, e foi possível observar que existe aí uma interação bastante favorável com histona desacetilase 6, e que, especificamente na JAK3, aparece aí uma ligação interessante com o RINJ, mas a proximidade também de uma cisteína 909, o que tem estimulado a buscarmos análogos desse composto 4D que possam atuar, ou que tenham warheads eletrofílicos para atuarem de maneira covalente na inibição de quinase, especificamente da JAK3. Então, o nosso próximo passo é justamente tentar trabalhar com esse scaffold anilino-purínico ou anilino-deazopurínico, promovendo determinadas modificações nesse scaffold para obter moléculas, quem sabe, aí, superiores em termos farmacodinâmicos ou até mesmo farmacocinéticos. E, por fim, então, as nossas propostas dentro do grupo LAPESB é sintetizar compostos que tenham ou que atuem como potencial inibidores de HDAC e quinases, alinhado com os alvos estratégicos definidos pelo INCT, ampliar investigações, como eu disse, sobre inibidores híbridos covalentes, focando particularmente em JAK3, mas também que tenham ação em HDAC6 para otimizar a potência e seletividade, e, como uma nova linha de investigação, explorar a síntese de PROTACs, que promovam a degradação eficiente de HDAC6. Nossos interesses e colaborações envolvem basicamente ensaios de inibição enzimática, incluindo para potenciais inibidores covalentes em quinases e HDACs, particularmente aqui em Janus quinases, né, e as suas isoformas,
outras quinases como a BTK, TRK-alfa, CK1-alfa, PI3K, porque também é algo de interessante para a gente, e nas isoformas de HDAC, 1 a 11, embora nós tenhamos aí alguns colaboradores que podem fazer também alguns ensaios adicionais em algumas dessas isoformas. E o segundo interesse, justamente os ensaios de DMPK, né, estudos de permeabilidade, solubilidade, ensaios de inibição metabólica, CYP450, e preliminares de clearance e meia-vida também. Eu, obviamente, agradeço a atenção de todos, né? Tenho que agradecer também às agências de fomento, à nossa unidade e à USP, aos colaboradores e aos estudantes que podem tornar isso tudo possível, né? Muito obrigado.